Mansueto só vai contemplar estados que cumprirem medidas de ajuste fiscal. Análise da notícia. Olha, o governo federal deve anunciar nos próximos dias o Plano Mansueto, programa que vai permitir aos estados em crise financeira ter mais crédito para pagar funcionários e fornecedores, entre outras despesas. A ideia é liberar 40 bilhões de reais até 2022, então nos próximos 4 anos. O Rio Grande do Norte é um dos estados que podem ser beneficiados pelo Programa de Ajuste Federal, que leva o nome do secretário do Tesouro Nacional, Mansueto Almeida. O estado do Rio Grande do Norte deve cerca de 2,6 bilhões de reais a servidores e fornecedores. O Plano Mansueto vai exigir de governadores medidas de ajuste fiscal para garantir aval da União na contratação de empréstimos. Formalmente chamado de Programa de Equilíbrio Fiscal, o projeto não vai transferir diretamente recursos da União aos estados, mas dará sinal verde para que os estados possam captar no mercado, em condições mais favoráveis, recursos, que possam ajudar no pagamento dessas dívidas, porque os financiamentos terão a garantia do Tesouro Nacional. Em caso de calote, a União vai honrar a dívida. Com esse crédito, governadores com dívida baixa, mas com excesso de despesas, vão ter alívio financeiro para pagar funcionários e fornecedores, que é a situação do Rio Grande do Norte. O programa tem como foco os estados que têm nota C no ranking do Tesouro, que mede o nível de bons pagadores. Pelas regras atuais, os estados com nota C não podem receber garantia do Tesouro em empréstimos bancários e de organismos multilaterais, como o Banco Mundial e o Banco Interamericano de Desenvolvimento. Essa nota C impediu que Robson Faria, por exemplo, durante todo o governo dele, não tivesse acesso a 800 milhões de reais no empréstimo com o Banco do Brasil, que tinha sido aprovado pela Assembleia Legislativa, e ele não conseguiu alavancar esses recursos durante os 4 anos. O secretário do Tesouro, Mansueto Almeida, afirmou recentemente que se o governador, ou governadora, no caso só tem uma, tocar um programa de privatizações, o que não vai ser uma regra obrigatória do programa, o governo federal dará uma margem a mais para o Estado contratar crédito. Por ano, o volume não poderá ultrapassar 10 bilhões de reais para todos os estados. A governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, tem resistido a tratar da possibilidade de privatizações aqui no estado do Rio Grande do Norte, a venda de ativos, como é o caso da Caerne e Potigás. Na última tentativa de socorro aos estados, em 2016, a União concedeu descontos de 50 bilhões de reais nas parcelas e alongamento das dívidas com o governo federal. Em troca, os governos estaduais deveriam, naquela ocasião, colocar um limite no crescimento das despesas correntes. Dos 19 estados que fizeram negociações naquela época, em 2016, 10 já avisaram que não conseguem cumprir a regra.